Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player aqui do jogo World of Tanks e hoje eu tô trazendo, até que enfim, o conteúdo sobre o Bernardini CCLX1, o novo leve brasileiro, que eu enrolei pra trazer, mas assim galera, eu queria primeiro comentar pra vocês que eu tive uma agenda muito lotada nessas 2 últimas semanas, então eu não consegui trazer o quanto antes um conteúdo específico sobre o tanque, tá? Mas o que é bastante legal é que eu já testei ele por 2 semanas, esse vídeo tá bem completo, tanto que vão conter bastante novidades aqui, inclusive gameplays comentadas minhas, tá? Eu gravei algumas aqui em tempo real, mesmo com a minha voz, e outras eu vou falando com vocês aqui no meu setup, no backdrop. Pra falar sobre as características do tanque, falar até de uma maneira mais calma, né? Porque na partida, querendo ou não, a gente fica no calor da batalha e tem horas que a gente tem que parar de falar pra se concentrar na batalha. Então, a estrutura desse vídeo vão ser o seguinte, a gente vai começar primeiro com essas gameplays comentadas, depois a gente vai para as gameplays em tempo real, e aí no meio dessas gameplays eu vou trazendo informações sobre o tanque. As comentadas principalmente eu vou comentar das características, como que tá o tanque, se eu tô gostando, e aí no final do vídeo, como todos vocês sabem, a gente vai ter a parte da Tank Review e mais a comparação entre todos os levels do nível 7, porque esse tanque aqui tá preparando uma surpresa pra vocês, porque ele tá muito bom. Então, já adiantando pra vocês que vai ter um conteúdo sobre isso. Outra grande novidade também que eu queria comentar pra vocês, tá, galera? E aqui eu já vou colocar na parte de quanto que tá o tanque. Ele tá por 6.400 de ouro. Se vocês olham aqui na parte do ouro no jogo, 6.400 de ouro dá mais ou menos uns 112 reais pra você comprar o tanque. A grande novidade que eu estarei trazendo agora, firmando parcerias aqui com outras pessoas aqui do jogo, é que eu estarei vendendo tanques, tá? O Bernardini CCLX1 exclusivamente, eu estarei vendendo por 90 reais. Porém, eu só tenho 3 unidades. Eu já vou deixando bem claro que são 3. Então, caso você tenha interesse, no final do vídeo eu vou reiterar se vale a pena comprar ou não, dando a minha opinião imparcial, obviamente. Você pode me contatar por Pix, tá, o pagamento, e cai na hora, assim que vocês fizerem o pagamento, eu vou enviar pra vocês, pedir a gamer tag de vocês, o tanque vai bonitinho na garagem de vocês sem nenhum problema, tá? Isso é uma forma que vocês economizam na compra dos tanques e também apoiam o canal, tá? Porque por esse método, diretamente vocês vão estar me ajudando pra trazer mais conteúdos, investir no canal. Eu tô com bastante coisa pra comprar aqui e melhorar meu setup. Então, a parte de oficina era isso, tá? Aqui, falando um pouquinho sobre o tanque, vamos ver quantas partidas que eu tô com ele aqui. Nossa, pessoal, nem eu acreditei, mas eu tô com 38 batalhas no tanque. 4.145 de dano combinado médio, tá? Tô deixando pra vocês aqui agora o relatório das 38 batalhas. Evidentemente, com as partidas, esse valor ainda vai ser modificado, né? Pra cima ou pra baixo, dependendo das batalhas. Mas assim, mostrando pra vocês que o tanque tá muito bom, tá? Eu tô com uma média com ele acima dos 4k, pra um nível 7 leve, que é excelente. 38 batalhas aqui com o tanque já 75% de marca, ou seja, já tô chegando perto da segunda. E também já queria adiantar pra vocês que vão ter mais conteúdo sobre o tanque, tá? Então, bora começar com as gameplays comentadas agora, que aí eu vou falando mais sobre o tanque, as características dele, enquanto vocês assistem 2 partidas minhas que foram muito boas, tá? Então, bora lá. Bom, galera, a nossa primeira gameplay comentada, uma novidade que eu tô trazendo pra vocês agora nos meus vídeos, vai ser aqui no mapa Cliff, tá? É uma partida de top tier, como vocês estão vendo agora. E a gente tem o respawn lá do norte, ali no setor A4. O que eu curto muito, principalmente pelas camuflagens e arbustos, que essa linha do 1 e do 2, esse corredor aqui inicial tem, né? Tanto que eu já tô vindo pra cá, ativei meu consumível prêmio e já spotei um inimigo ali no fundo, tá? Mas enquanto rola a partida, eu queria comentar primeiro pra vocês sobre a tripulação do tanque, que é um ponto muito importante pra gente analisar aqui, né? Primeiramente, estou deixando aqui na parte da direita do vídeo a minha tripulação por 15 segundos, tá? Então tirem print aqui para depois vocês copiarem, caso vocês comprem esse Bernardinho Gaúcho aqui, que é o apelido que eu dei pra ele, tá? Mas assim, galera, primeiramente eu vou comentar sobre as 9 skills, tá? Irmãos de armas, menos 10% de reload, 10% a mais de em movimento, 10% a menos de tempo de mira, sexto sentido, que é padrão para todos os tanques, 6% a mais de visão, que isso é uma skill extremamente necessária, para tanques leves e tanques que fazem scout no jogo, 10% a mais em todos os seus fatores de camuflagem, isso aqui reduz o seu fator de camuflagem, o que torna o tanque mais oculto. Essa skill também é imprescindível para tanques de suporte, TDs, leves, médios, e a 8ª skill e a 9ª skill são 2 skills de mira, tá?
Primeira, a skill que reduz 12% a parte da dispersão. Então, quanto menor for a sua dispersão, mais você acerta tiro em movimento, tá? Porque a sua mira anda mais fechada enquanto você está em movimento. Então, tem uma de 12% e tem outra de 10%, uma que envolve o chassi e a outra que envolve a torre e o chassi. Essas skills são muito boas, principalmente para melhorar a dispersão do tanque e atirar mais tiros em movimentos, que é essencial para um tanque leve. Tanque leve, tanque médio no geral, você realmente precisa ter um tiro em movimento bom pra você não ter que ficar parado com os tanques. Porque assim, se você para pra tirar com leve e você toma scout, você vai ficar vulnerável. Ainda mais o Bernardinho Gaúcho, que tem 850 pontos de vida só. Então é um tanque que é muito frágil. Tanto que você toma 4 tiros da maioria dos tanques de nível 7 já morre. Principalmente porque o dano médio ali do tier 7 é entre 200 a 250, né? Tanto que eu já tomei um tiro agora, fiquei com 450 de HP. Mas assim, galera, vocês podem ver que na tripulação aqui eu sacrifiquei concertos. E vocês podem estar pensando, cara, você é maluco por sacrificar concertos? Não, e eu vou explicar aqui agora pra vocês uma estratégia muito interessante pra tanque leve e TD também de suporte. Essa estratégia é tão interessante, galera, que pra vocês terem uma noção, eu utilizei na terceira marca da minha Taran, tá? Então, eu ainda vou trazer um vídeo mais pra frente sobre tripulações de forma específica. Mas aqui falando sobre sacrificar concertos, é que assim... o espaço de 9 skills é muito limitante aqui pra gente. Eu lembro que antigamente nós tínhamos tripulações sem limite, né? Você poderia treinar 20 skills, 25, então isso tornava o tanque muito mais efetivo e ficava desigual. Por isso que eles meio que deixaram todas as skills com máximo de 9, pra balancear e não deixar um iniciante com 2, 3 skills e um player experiente com 24, 23, né? Tanto que eu, numa época ali, tinha uma tripulação americana com 22 skills, né? Então assim, galera... Sacrificar concertos é interessante para tanques que você não faz a parte de assalto, de ficar na frente da batalha. Como um leve, uma TD de suporte, um médio também camuflado, eles ficam muito mais a 400, 300 metros de distância do inimigo, acaba que a skill de concertos não é tão imprescindível. Por quê? Se você for traqueado de tanque leve, de tanque TD sem blindagem, com muita camuflagem, você tem que utilizar o seu kit de conserto, que é o kit, inclusive, que acabou de carregar aqui na partida pra mim. O primeiro kit que tá com o botão X aqui pra ativar. Então, qual que é o esquema? A gente faz scout com leve, sem skill de conserto, só quando esse consumível tá recarregado. Porque quando ele estiver no período de recarga dele, que são 60 segundos, você tem que ficar de suporte. Porque aí a skill de conserto você consegue meio que manipular ela pra você utilizar outra. E aí você consegue utilizar uma nano-skill de mira, de camuflagem. Tem uma skill muito interessante também que eu utilizei no meu Soldieron M67, que tá inclusive aqui na thumbnail do vídeo, que é um vídeo que eu trago muitos conteúdos sobre terceira marca, então pra você que faz e quer fazer excelências aqui no jogo, marca de excelência, é muito interessante você ver esse vídeo. Eu utilizo uma skill que dá 3 segundos a mais de scout para os inimigos, então isso aqui é muito interessante para leve também. E aí explicando essa manobra do concerto é justamente por isso, para você ter uma compensação a mais em parte de mira, de camuflagem. E a skill de concerto você consegue meio que utilizar dessa manobra fazendo o scout só quando o seu consumível estiver carregado, né? Então uma manobra bem interessante para vocês, que eu utilizei aqui no meu Bernardinho Gaúcho e recomendo para você que tem interesse de comprar e jogar de tanques leves, né? E agora fechando aqui a batalha, galera, vocês podem ver que eu tô com 5k e 500 aqui de combinado nesse momento. Uma challenge me puxou aqui de uma maneira totalmente equivocada, ela só precisava me matar um tiro e ainda consegui pegar 2 nela, né? Então eu morri aqui pra esse cara que tava na reta, nem tinha como também. Já pensou se ele erra, eu mato ele? Eu consegui matar os 2 aí, né? Mas uma partida de um time muito complicado, muito ruim, né? Então bora aqui pro fechamento da batalha pra gente ver o relatório final. Galera, a nossa primeira derrota de muitas aqui no vídeo, tá? Já adiantando pra vocês, vocês vão rir bastante, porque teve muito momento engraçado, porque eu dei muito azar nesse vídeo aqui, tá? Como um todo. Mas assim, galera, uma partida que deu pra fazer 4.800 de dano direto e 1.216 de dano auxiliado, tá? Também uma partida de Ace Tanker aqui pra vocês, tá? Já na primeira partida eu já consegui a Ace aqui, tá? Bem excelente esse leve aqui. Então vamos agora pra segunda gameplay em Highway, que eu vou falar mais sobre as características gerais do tanque. A primeira, evidentemente, foi pra trazer a tripulação, que é um ponto importante. E agora bora pra segunda partida aqui em Highway, comentada também. Bom, galera, nossa segunda gameplay aqui comentada em Highway, tá? É uma gameplay muito legal que eu fiz pra vocês, Tier 8, um scout excelente que eu tive aqui, com várias manobras muito boas, inclusive.
E aqui na parte inicial eu vou falar agora um pouquinho sobre as características do tanque, tá? Eu também vou trazer a parte da review no final, como adiantei pra vocês na parte de oficina, mas o bom é que aqui eu consigo falar com mais calma e com mais ênfase também sobre o tanque, tá? Então, a primeira qualidade que eu queria destacar do Bernardini é a questão da bala principal dele, a bala APDS, tá? É uma bala muito boa porque, pra quem não sabe, é uma versão intermediária da bala API e a bala PCR, o que faz o tanque perfurar muitos tiros com facilidade em laterais inimigas, tá? Você não tem aquele problema pra acertar a esteira, da track. A bala hit, por exemplo, você não consegue atirar numa esteira pra dar um perman track com dano, né? Você só consegue realmente quebrar a lagarta do inimigo. Isso também faz com que o tanque seja muito bom no nível dele, somente por contar com uma penetração de 205mm, tá? Isso, pra vocês terem noção, eu vou até comentar pra vocês ali na parte da oficina depois, penetração que é superior a nível 8 leve, tá? Pra vocês terem uma noção de quão boa é essa arma aqui do Bernardini. E como segunda qualidade, eu destacaria principalmente o perfil baixo do tanque, que é muito bom para um leve, tá? Se você comparar com alguns outros leves assim do Tier 7, por exemplo, o Alcri Panther, que é um leve alemão de nível 7 Premium, você vê que o tanque é gigante. Então esse tanque aqui, por ele ter um perfil baixo, fica muito difícil acertar ele a 400 metros. Principalmente por ele ser um tanque rápido, né, que faz 60 km por hora acima. Isso já tá padrão para todos os leves de nível 7 ali, geralmente se mantém nessa média de 60 a 65 km por hora, porém o fator de ocultamento dele é bem bom também, tá? Tanto que meu tanque, com os equipamentos aqui, sem utilizar propriamente o equipamento de camuflagem, tá com 300 metros aqui. E aí lembrando, camuflagem, quanto menor o seu fator, mais o seu tanque oculto, né? Então, o segundo ponto que eu queria destacar para vocês era esse. Agora o terceiro, que eu queria já emendar aqui, é a parte do DPM, tá? Isso aqui é importante para qualquer tanque do jogo. O dano por minuto, a capacidade de você carregar rápido e manter sempre tiro nos inimigos é muito bom, tá? Tanto que ele é um dos melhores levels para fazer isso, tá? Tanto que o Ramrod, que é a comparação direta dele, é todo fitado, tem um DPM que tá na casa dos 2100. Esse tanque aqui, todo fitado, tá na casa dos 2500, o que é muito bom pro nível 7, principalmente por se tratar de um tanque leve, que evidentemente não é o foco de ter um dano por minuto alto e uma taxa de recarga baixa. Então, o tanque ainda tem essa grande qualidade aqui para fechar o top 3. E também agora eu vou comentar um pouco sobre a partida, tá? Vocês acompanharam que eu tô com meu HP cheio e eu também ainda não tô com um excelente dano combinado. Agora eu tô com bem pouco assim, eu vou começar a realmente fazer agora. Que é o princípio, principalmente de raio aqui, tá? Você tem que realmente fazer o scout inicial onde eu tô agora, né? Olhando ali pro fundo e guardar seu HP, porque aqui é muito fácil você ficar sem vida, né? Você toma 2, 3 tiros de caras que estão campando lá no fundo e aí acaba ou morrendo ou ficando no pó, né? Tanto que esse mapa é excelente pra variar, para tanque leve, para tanque médio, para tanque de suporte. Essa linha aqui que tem o trilho aqui onde eu tô agora é muito boa, então vale a pena demais vir pra cá. O outro lado, para esse flanco aqui do norte, é um pouquinho complicado, principalmente porque quem nasce ali no sul tem uma vantagem de terreno já estabelecida. Então para você puxar ali, a chance de você tomar um scout e morrer no meio do caminho é grande, tá? Então se você faz esse posicionamento raio, eu recomendo que você pare, tá? Quando cai no lado norte, não tente se aventurar pela linha do A e do B, tá? Faz o caminho inverso, até pela vantagem de terreno que o lado norte tem em relação a esse corredor aqui. E agora eu vou realmente começar a fazer um alto dano combinado aqui. Principalmente que assim, galera, uma dica pra vocês. Se vocês estão com vida ali no final da partida, perto de acabar já, tem que atacar de qualquer modo, tá? Até porque você não faz sentido nenhum você levar um tanque pra oficina com 850 pontos de HP ou com o HP do seu tanque cheio. Então tem que se arriscar, tem que puxar. Como eu tô fazendo agora no SM12, né? Eu ganhei 850 aqui entre auxílio e dano, tá? Então vocês podem ver que eu tô bem ofensivo aqui, somente que eu quero queimar meu HP. Mesmo que eu tô mentindo, mesmo que eu morra, a intenção é realmente spotar, tá? Isso aqui é um princípio de leve, inclusive. Você fazer o scout, mesmo que numa situação seja bem arriscada, tá? Tanto que eu tô pegando bastante tiro de longe, spotando os inimigos. É uma manobra bem interessante pra quem é player de leve, tá? Você tem que saber as horas que ataca, que segura, que se mantém. Eu tentei fazer a parte do suporte a maioria da partida, até por conta do mapa e também pela tipificação do time ali na linha do corredor, né? Mas é aquela, tá com HP no final, ataca, porque você tem que pelo menos spotar os caras pra você pegar um alto dano combinado. Não precisa ser dano direto só, um dano auxiliado já faz muita diferença, principalmente pra marca, tá? E aqui eu já tô dando a volta nos inimigos, tem muito cara ali
na linha na coluna do B, né, atacando ali. E aí eu vou realmente pegar esses caras agora pra finalizar a vitória aqui pro nosso time. E aqui eu já tô com visão a 400 metros dos caras, tá? Dei uma no Motherland ali, deixei ele com 2 tiros pra finalizar. E agora um excelente tiro aqui de habilidade no 43 a 500, 600 metros de distância, né? Consegui pegar rádio e mira no cara também, tá? E agora mais uma kill aqui finalizando o Black Prince. Então, agora bora olhar o relatório da partida. Ó, galera, que excelente partida, hein? 2.800 de dano direto e 2.465 de dano combinado, tá? Uma partida de nível 8, que não é tão fácil, então foi muito boa, realmente. E agora que vocês já viram duas gameplays minhas aqui narradas, né? Agora vamos para as em tempo real que eu gravei e tá muito bacana. Então já deixa o seu like e bora continuar no vídeo. Bom, galera, depois das minhas partidas narradas aqui, vamos agora para as gameplays em tempo real. Caímos aqui no mapa Baía do Pescador, Fisherman's Bay. Tentar fazer um scout por aqui, porque vai ter bastante cara passando pela passagem ali. Uma partida top tier com o nosso Bernardinho Gaúcho aqui. Esqueci de quebrar aqui antes, tava olhando a partida aqui. Deixa eu pegar uma posição boa. Ok, tranquei aqui já, tá passando os caras ali no fundo. Cara do fundo aqui. Vou quebrar aquela direita pra depois pegar esse centro aqui. Por enquanto tá bem congestionado aqui. Beleza? Eu preciso matar esse WZ aqui. Ganhando o X1 desse WZ aqui, eu ganho o jogo. Daqui deu um bounce, já era pra ter finalizado o cara já. Beleza? Ele já tá correndo pra cidade, né? Esperto. Ó que eu sou mais. Beleza? Aqui o time tá atacando bem rápido até. Foi de fogo. Ai, meu Deus do céu. Ótimo, ok. Tem mais alguém pra cá que eu tô sendo detectado? Acho que pra gente é uma TD, né? Tem uma TD por lá, tem outra por aqui. Sabia. Nossa, tem dois. Meu Deus. Lioness full life aqui. Tem que ecoar. Eita, peraí que eu tô me embananando. Ele é bem ruim, né? Também o Lioness foi um tanque que foi entregue de graça. A chance do cara ser ruim é gigante. Aqui eu tô seguro. Eu vou esperar o time atacar porque eu tô com 260 de HP, sabe? Esse Lioness aqui é bem loucão. Já tá morto já, né? Beleza. Ah, balsei um tiro ainda com o Bernardinho, hein? Eita, caralho. É o que eu falo pra vocês da mini movimento dele, né? Vocês até viram nas últimas partidas aqui que ele em movimento, ele é bem fraquinho assim, sabe?
Tem umas horas ainda que você acerta uma sequência de tiros e você fala, caraca, esse tanque aqui é bom pra atirar em movimento. Mas a maioria das vezes você não vai acertar. É bem raro até. Aqui eu vou sem ir passar pelo cap aqui, pegar esses caras ali pelo fundo. Provavelmente deve estar... os caras devem estar dando ghost na minha live aqui, né? Mas aí eu vou ficar bem comedido aqui até pra ganhar esse jogo mesmo, de fato. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar centro, porque aqui na cidade eu não tenho HP. Quem que são os caras aqui? Dá pra ganhar de boa ainda, tem uma SU-52, MX, M4. Eles vão ficar meio que na ratoeira aqui, então vai ser de boa. É que eu tomei uns tiros ali naquela hora que eu puxei aqueles meds ali, porque tinha 3, 4, né? Acaba que... se enfiaram numa linha ali. Deixa eu só ver o que eu faço aqui. Eu tenho que achar um TST-25/2. Aí, tá aqui, beleza. Aqui agora eu consigo matar esse T-25/2 de boa. Vou esperar o time chegar. Eles vão ter que voltar pra baixo de qualquer forma, né? Toma. Nossa, ainda dá uma esteira nada a ver, né? Ah, top. Caralho, velho, é foda, mano. Os caras vão perder a partida, mas me mataram, né? Ai, ai. Cara, que SU-52 idiota, mano. Meu Deus do céu. Ele não matou o T-25/2, ó. Matou agora, beleza. Agora eles vão perder por cap aqui. Olha que eu mosquei, eu pensei que o... esse Tiger P teria ido pelas costas ali. Mas tá bom, deu pra ganhar aqui. O importante mesmo é sempre ganhar, né? Diferente de matar ou tentar pegar os outros. Vamos ver quanto que eu fiz de dano combinado aqui com ele. Aqui, ó, primeiro da partida, 4.100 de dano. Ao todo 5.600 de combinado. Eu não peguei esse tanker, mas nas outras partidas já veio já de fato, então não é um problema. E também eu ganhei uma medalha de batedor, tá? 9 scouts aqui de time, do time inimigo. Uma boa partida aqui que deu pra trazer a vitória de fato. Bom, galera, nossa segunda partida em Raio aqui. Agora mais... com as partidas agora em tempo real, né? Na primeira eu narrei pra vocês. E agora aqui caímos em Raio de novo, no mesmo flanco. Lá do norte aqui, né? Mas na parte direita. Vai dar pra fazer uma partida muito boa, tanto que esse matchmaker aqui é bem legal. Esse flanco aqui pra scout, ele é bem mais eficiente pela linha do 8, tá? Pela linha do 9 ali. O outro flanco, tem que fazer o que aqueles devs estão fazendo de atacar pelo aberto, tá? Mas não bater que nem eles bateram e nem puxar que nem esse rover tá puxando aqui também, né? Acho que eles estão fazendo isso especificamente porque o rover tá sendo um tanque que foi entregue de graça, então... Tem bastante cara pela direita, tá? Eu vou guardar um pouquinho aqui. Começar a dar uma farmada, porque esses devs aqui eles não vão parar. Eles vão ficar indo e voltando aqui. Vou garantir o auxílio aqui e pegar um dano alto combinado. Tem um VK puxando no meio da aberta, tem um OE aqui na direita. Tem bastante cara. Eu tenho que focar em matar esse rover, né? Que ele tá vindo toda hora aqui mesmo. Um cara chato, mano. Uma eu já finalizo depois dele aqui. Ó, mais cara lá no fundo. Sherman Jumbo. Por esse tanque ter uma bala PDS, a perfuração entra com mais facilidade na unidade inimiga. A pela dá muito bounce, né? Sofre também com muita variação de dano também. O E atacando pelo aberto aqui, o E2 tá lá no fundo ainda. Tentar pegar a track dele aqui pra garantir. O time tá tomando um pau lá na direita, né? Eu vou tentar não tomar mais tiro aqui pra manter o meu HP cheio até lá. Precisa finalizar esses caras aqui, né? Porque os caras não sabem matar leve. É impressionante. É impressionante como esses caras não sabem acertar tiro em movimento, velho. É incrível. Ele tá na parte baixa ali. Ó, se eu espero um pouquinho, o cara deu esteira ali. Ele desceu ali, beleza.
Eu vou farmar esses dois caras aqui rápido. O RL e o... Nossa, tem mais cara aqui na direita, ó. SU 100. Peguei uma nele. Aproveitar que o time já vai dar um tiro nesse RL aqui. Eu vou atrás desse U aqui, que 2 tiros eu finalizo ela. Tomei de graça, né? Tem uma de graça dessa SU aqui. Vai ter um hover aqui na minha esquerda. Vou atrás do hover, depois eu pego ele. Vai ter que dar esteira, né? É foda, né? A hora que eu tive que parar pra matar o cara, eu vou morrer pra esse M6 aqui. Nossa, ele errou. Nossa, por que o time não dá apoio nesse cara aqui, mano? O que aquela TD no fundo tá fazendo? Nossa, mistureremo. Será que é aquela mesma? Deve ser aquela mesma da outra partida, né? Acho que eu não vou passar pro YouTube, mas eu caí numa partida que a mistureremo tava em estoque, mano. Nossa, eu não sei como que eu sobrevivi aqui, velho, de verdade. Aí, os caras estão pegando tiro agora. Ó, T25 até lá em cima. Ó! Olha que eu tô tendo tiro, caralho, que posição meta, hein? Peguei até a transmissão dele, parou ele ali, vou pegar a track dele ali agora pra garantir. Não tô conseguindo pegar a track aqui dele, acho que tá na bala hit também, né? As minhas balas APDS já acabaram aqui com o tanque. Oh, meu Deus do céu. Por que o M6 tá me puxando, cara? Mano, é incrível a força que o jogo faz pro cara sobreviver, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha que o M6 tá vindo com o pau na mão aqui agora. Ah, já morreu, já. Ah, eu não vi o cara aqui em cima. Nossa, 7k de combinado aqui, hein. Que partida boa, velho. Eu não consegui ver ali no final o cara certinho ali, o T-34. Mas é outra partida que vai ficar pro time ganhar aqui, velho. Porque, porra, mano, se esses caras perderem de novo vai ser foda, velho. E a chance é grande, pra não falar que é 100%. Meu Deus do céu, a gente vai perder de novo, cara. Cara, esse Turerê é um chama-derrota, mano. Pelo amor de Deus, né? Tem que esse cara cai no meu time toda hora, velho. Puta, vamos perder de novo, cara. Ah, velho, é muito anta, cara. Nossa senhora, meu Deus. Eu joguei pedra na cruz pra perder esse jogo. Eu joguei pedra na cruz, cara. Ah, não acredito, velho. Cara, o cara tá com 100 de HP, mano. Não é o mouse, velho. Olha isso, cara. Ah, mano, é inacreditável. Cara, é inacreditável. A força que esse jogo faz pra me fuder é foda, né? Não tenho palavra pra falar sobre esse time aqui. Não tenho palavra. Pode que assim, eu não sei como, mas meus tiros ali no VK lá na distância, eu não tava conseguindo penetrar, né? Porque o Wargame faz torce pro cara sobreviver no último tiro. E aí, o M6 foi me puxar, eu nem vi que ele tinha morrido, eu não tinha visto também que o T-34 tava no meio do aberto. E aquele suporte excelente da Sturereme não matou o cara. Acabou que acho que a T-25 ainda ganharia esse jogo ainda. Deixa eu ver quanto que ele ficou de HP aqui, peraí. Ele tomou 12 tiros, ele devia estar com uns 200, 300 de HP. Assim, eu ganharia se eu não morresse pro T-34 ali, mas é foda, né? Tipo, você faz quase 7k de combinado aqui ao todo e perde a partida. Mas bora pra mais uma aqui com ele. Bom, galera, partida em Enenberg aqui com o Bernardini CCL X1. Lado bom aqui pra fazer scout, que dá pra ir pela linha do 9 numa boa. Então eu vou fazer isso aqui agora. Lembrando que esse tanque aqui, ele tá muito baratinho na minha opinião, tá? 6.400 de ouro por esse tanque aqui tá bem justo.
Eu tive até um inscrito, Elias, lá do meu grupo do WhatsApp, que comentou se seria melhor esperar pra ele vir numa promoção futura. Então, galera, tipo, já respondendo ele também, eu não acho que vale a pena, principalmente porque já tá um valor bem baixo, tá? Se você for ver, tipo, 6.400, pra um valor de lançamento, tá bem baixo. Se ele for abaixar, ele vai ficar em torno da média de uns 4K, 3K e pouco. Então, vale a pena você pegar no lançamento, principalmente porque ele não vai ser um tanque que vai vir com frequência, né? Por ele ser um tanque especial brasileiro, talvez ele venha só nos dias 7 de setembro ali, quando é a independência do Brasil, né? Ou em datas comemorativas também. Então, vou pegar esses VKs aqui e fazer um scout desses caras aqui também. Beleza? Spotei os caras do fundo. Manobra bem interessante ali, rápida, né? Pra garantir o scout. Agora eu vou dar uma voltada também. Nossa, foda que já tem uns caras puxando já, né? Olha o yes. Meu Deus. O yes ali, ele tá realmente, né? E a artilharia tá em mim aqui. É foda, né? Não consigo entender isso, cara. Meu Deus do céu. Por que a artilharia tá em mim, cara? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Precisa fazer uma mudança com esse tanque aqui. Não tá dando, não. Muito ruim. Meu Deus do céu. Me limitar o suporte agora porque eu tô com 50 de HP. Ah, não dá pra tomar scout aqui, cara. Amor de Deus, velho. Não dá pra ficar tomando scout por ninguém aqui. Nem sei quem me spotou, cara. Foi Jesus Cristo. Tem que ficar na parte lateral aqui. Eu atirei na cúpula dele e deu... Ah, é brincadeira, né? É pra uma bala hit aqui. A artilharia tá fazendo posição de leve ali, mano. Olha o bounce que dá, mano. É brincadeira, né? Olha, eu não consigo entender o azar que dá nesses jogos aqui. Ó, o Sirius já tá puxando, já. Olha que eu não consigo descer, tô com 50 de HP. Com 50 de HP não dá pra fazer nada. Um tiro pro cara eu morro ali. Nossa, eu perdi 2 kills assim, ó. Era pra pegar o Oni. Aconteceu a mesma coisa. Olha que só sobrou tier 8. Nosso time aqui só tem um Exort nível 8. Nossa, o cara tá vivo ali ainda. Meu pai amado, mano. Por que os caras não puxam na SSU? O cara tá isolado aqui, velho. Pelo amor de Deus, hein, velho. Olha que só vai ficar eu contra o cara ali. O Indian Pants vai me pegar tiro aqui. Vou pro tudo ou nada aqui. Ah, não dá. Não dá pro tudo ou nada com esse tanque aqui, é uma bosta. Ah, brincadeira, é foda, né? Morri. Vou morrer perto da área. Indian Panzer, olha. Meu Deus. Que angústia, velho. Mano, esse tanque precisa de estabilizador, não tem como. Eu vou ter que sacrificar algum equipamento, velho. Não dá, mano. Não dá pra rodar ele sem estabilizador, galera. Não dá, é impossível, cara. E acho que mesmo com não vai ficar 100% a mira, não. É. Aqui provavelmente é derrota, né? Mas eu ainda vou tentar fazer de tudo pra que a Gizor faça os danos aqui, porque... Vamos ver o HP do nosso time aqui.
Ah, o Banana Booster tá com o HP cheio, né? É cheio de buraco no tanque, né? E a nossa Gizor aqui tá perdida, então... Eita porra. Mas o que a Gizor tá fazendo? Ela não consegue ficar parada fazendo algum scout, alguma coisa? Ah, já que a gente vai ganhar, esse Gizor é um animal mesmo, eu vou tentar pegar a arte ali. O Indian Panzer parece estar no meio, né? Eu não acho que ele vai vir pela direita também. O bom é que eu já tô com 5k de combinado numa partida bem difícil, né? Que eu ainda fiquei com pouco HP no começo. É que tem flancos assim que... Se o time não vai te dar suporte, você começa a perder muito... tomar muito tiro, velho. É foda. Eu só não sei onde tá a Chariotra. Eita, nós. Top. Tentar pegar ele de longe aqui. Ah, foda, né? Nem pro cara spotar pra mim, velho. Ah, velho, o cara é uma batata, né, mano? É uma batata o cara, velho. O que a Arte tá fazendo? Mano, dá pra ganhar. Vou pegar a Arte. Os caras vão morrer ali, foda-se. Não vai ter jeito. Vou pegar a Arte enquanto eu tenho um tempo aqui. Já elimina um tanque já. É, foda, né? Mano, como que o cara tá tendo rage de mim já aqui, velho? É, perdemos, mas assim, eu fico na expectativa de pelo menos dar uns 2 tiros nessa partida aqui ainda, pelo menos, né? Eu só não sei onde tá a Chariotra, mano. Se fosse só Scorpion G, eu ganhava do cara. Se fosse só um x1, essa aqui eu ganhava. Se eu passar a parinha do 9, dá uma chance de eu ganhar. Mas eu não sei nem quanto que a Chariotra tá de HP, velho. Isso que fode, mano. Eu enganei eles, dei um fake ali muito bom, né? De e começar a ir pela linha do 1 e cortar quando o seu sentido apaga, né? Mas é aquela, um leve com 50 de HP, tier 7, não consegue ganhar de 2 TD tier 8, né? Por mais qualidade técnica que eu tenho aqui, não tem como. É uma coisa que foge, assim, do padrão, né? E eu já tô com mais de 6k de combinado aqui, 6.300 já. Agora eu vou tentar manter essa linha aqui e segurar, de fato. Deixa os caras puxar e... A Scorpion mata com 2 tiros. Agora a Chariotra, não sei. Espero que ela seja com HP baixo. Eu vou tentar cobrir aqui. Que acho que é o ponto que eles vão começar a atacar, dependendo. Acho que o mais interessante é não ficar parado, porque se eu ficar parado, eu vou ficar à mercê de ser puxado. E se eles começarem a vir juntos aqui, fodeu. Então eu vou ficar variando pelo mapa. Como eu tô no aberto aqui, dá pra eu ficar fazendo isso, entendeu?
E aí, se eu der sorte, encaixar e encontrar eles isolados, assim, separados, né? Vamos ver aqui como que eles vão estar. Pode que eu não tô com bala PDS, eu tô com bala hit agora só. Pra pegar a cara de longe, ainda mais TD que eu furo com AP, é foda. Vou ficar rodando pelo mapa aqui. Puta, tá os dois juntos, né? Foda, né? Vou pra cima aqui. A Chariota, ela, a torre dela demora muito pra girar. Ah, foda. Eu não devia ter parado. Eu não devia ter parado. É que eu achei que ele... Ah, mano. Foda que o cara marcou certinho, né? Ele marcou certinho, os caras davam junto, hein? Os caras são muito filha da puta, né, velho? Os caras são muito covardes. Pelo amor de Deus, como que eles são covardes, né, velho? Os caras ficam juntos de propósito ainda. Ainda peguei uma batalha, uma medalha de Doom True, que são de 2 tanques acima, quando você destrói, né? Então, nossa. Olha o nosso nível do time, pô. 2 caras só passaram de 2k de dano, pô. Pô, é realmente muito fraco aqui, né? E se eu tivesse pelo menos o mínimo apoio da Gizora ali, pelo menos dar um tiro na Chariota, eu ganhava esse jogo. Ainda fiz demais aqui. Bom, galera, agora a nossa partida aqui em Himmelsdorf, tá? Um mapa bem diferente aqui com o tanque. Somente porque a gente não vai conseguir fazer dano auxiliado aqui, a não ser que seja por esteira, né? Você só consegue fazer scout com leve em Himmelsdorf caso você esteja lá na parte ali do castelo, né? Mas aqui eu já tô conseguindo spotar bastante caras pelo centro aqui já. Fazendo um posicionamento inicial aqui, né? Vou tentar chegar a essa parte aqui pra realmente spotar os caras que estão passando pra cá, ó. Aqui. Beleza? Aqui agora vai dar pra farmar legal esses caras aqui do fundo. Vou até tentar... Isso, boa. Peguei a esteira do Tiger ali já num tiro bom já. Agora é só manter aqui. Foda que ainda um tiro que deu a esteira dele só manteve só. Esse tem que ter uma bala PDS, então ela entra com muito mais facilidade do que uma bala P na blindagem inimiga, tá? Então a PCR é a melhor bala do jogo e a PDS é uma versão intermediária entre a bala P e a PCR, tá? Então, pra vocês que não entendem um pouquinho de bala. Só que foda é que dá muito bounce em blindagem que... Cara, é foda esses carrinhos aqui não serem destrutíveis. Olha que agora os caras lá de cima estão tendo mini-min, então vou ter que dar uma atacada pra cá. Olha, 25 aqui no fundo. Meu Deus. Vai dar esse cara com 5 de life. Pra que ali, ó, o 25 tá parado ali, né? Deu good vibes ali, ninguém pega o cara, né? Acho que ele tá away no jogo, não tá vivo não. Deve ter caído na internet, algum bagulho assim. Parece que ele tá olhando, né? Nossa, tem um monte de cara pelo corredor ali, inclusive um pelotão de 2 Tiger 2 ali, que pra tirar os caras vai ser... Só Deus nos acuda mesmo, viu? Ó, já voltaram já, inclusive. Vou pegar esse Laika daqui de cima e... Depois tentar dar a volta nos caras ali. Ó lá. Vou ter que subir aqui, galera. Não vai ter jeito, não dá pra combater 2 Tiger de frente não, cara. Não tem nenhum jeito de eu passar sem dar o cap aqui, né? Mas aí eu vou retão aqui, ó. É óbvio que vai dar. O cara vai vir bem na reta aqui, né? É um filho da puta, pra falar a verdade, né? Vamos liberar esses caras aqui de cima pra eles começarem a atacar por aqui. O Tiger já tá vindo na minha cola já. É um mal comido do caralho, pra falar a verdade, né? Aqui vai dar pra subir, beleza. Só que o fato é que os caras precisam avançar, velho. Não tem jeito, mano. A gente só tem um tier 8 lá, os caras tem 2 Tiger de pelotão. Ganhar essa aqui é muito impossível, pra falar a verdade.
Eu tô morto também, tô por um tiro aqui. A chance que a gente tem é eu pegar esse cara de cima aqui. Só. Tentar pegar o KV-3 aqui, ignorar esse cara. Quer ver que o Tiger vai estar subindo aqui já? Não, não dá pra ganhar. Só os caras saber administrar o HP aqui. Ó lá. TSU. Não faz isso aí, caralho. Isso. Ó, o Tiger já correu já pra não tomar tiro pra mim, já. Quem que tem vivo ainda? Nossa, tem um CS ainda, meu. Pra onde ele vier eu pego ele. O cara vai atacar sozinho mesmo. Nem prestei atenção nesse Tiger aqui. Poderia ter dado um tiro nele aqui. Nossa, tem um CS aqui ainda, 4x4. Meu Deus. Olha, tá lá do cap tá terminando em mim. Toca tiro comigo aí pra você ver quem ganha. Agora vai ser um pouquinho difícil pra ele, porque a gente já tá angulado ali. Ah, era pra ter entrado, viu? Ah, filha da puta. O cara fez a curva bem na hora, mano. Olha que esse cara tá morto, esse S32 aqui. Os caras tem pelotão ainda, mano. E S22, na verdade. Não, o foda é eu descer e aí ficar sem cobertura central, né? Não vai dar pra eu descer. Ainda corre o risco daquele CS. É, agora fodeu. Ele mata esse CS, né? Eu vou ter que cobrir as costas dele, não vai ter jeito, senão daqui a pouco os caras vão começar a atacar pela lateral aqui já. Ele não precisa atacar tanto, né, cara? Um tiro dele, do Tiger ele morre, mas ele não pensa nisso, cara. Pelo amor de Deus, é difícil fazer cometer o ato de pensar no jogo, né? Ah, o cara é muito burro, né, cara? Eu deveria ter descido ali, mas fazer o quê, né? Eu preciso matar esse... Beleza. Eu precisava matar ele. Ah, enganei ele certinho. Eu enganei ele fingindo pra cá pra realmente voltar pra cima aqui, tá ligado? A intenção era essa. Agora tem que correr pra ele não correr pra chegar aqui nas costas. Dá pra ganhar essa aqui, mano. Dá. Ele tá por 3 tiros meus aqui. Foda que eu não posso tomar tiro pra ele aqui, mano. Tô pensando o que eu faço aqui pra ganhar desse cara. Eu tenho que manter o combate a 300 metros. Mas onde eu vou manter o combate a 300 metros em Meusdorf? Eu vou tentar ir pelo centro aqui. Que aí pelo menos o centro tem o ponto de escape em todos os lados, velho. Porque se eu ficar aqui ele puxa, eu não tenho o que fazer. A intenção foi realmente matar que ele tava com 100 de life, até pra deixar o cara sozinho ali. Se ele começar a puxar no carro, eu pego e pego a lateral dele aqui. Eu vou tentar aparecer ali no A3 ali, dependendo.
Não trola, tanque, pelo amor de Deus. Agora não trola. O carro tá descendo ali, eu vou tentar ajudar o carro ali. Gente que ele vai spotar onde tá o cara mais ou menos. Tanto que eu vou até dar uma esperada pra eu ser o fator surpresa aqui. Vou só cobrir aqui. Ele deve estar entre o A5 e o A6 ali. Ó, o carro tá indo bem pela linha do A ali. Ele deve ter subido. Nossa, que jumento, ele subiu. Ah, não acredito. Cara, eu não acredito, cara! Por que eu espantei ele por proximidade, cara? Pelo amor de Deus, velho. Ah, perdemos. Porra. Cara, por que eu não espantei ele por proximidade, cara? Dei de cara com o cara, mano. Infelizmente, nós não tivemos nenhum tier 8 ali pra acompanhar. Cara, que frustrante essa partida aqui, mano. Frustrante você ver um cara de VKA numa partida dessa fazer 1k de dano. 1k de dano. Cara, dei muito azar ali, cara. Se eu, tipo, aparece um segundo mais rápido ali, eu conseguiria pelo menos desviar do primeiro tiro dele, né? Poderia até morrer no segundo, mas eu pelo menos ia sangrar o cara ali uns 2 ou 3 tiros a mais. Mas mesmo assim, né? Deu pra fazer uma partida de 6.500 de combinado muito boa, de fato. Então, bora agora pra finalizar a nossa gameplay aqui, que aí eu já faço a parte da review e das dicas de oficina, se vale a pena comprar o tanque ou não, e também comparando ele com os outros tier sets, tá? Então, bora lá pra próxima partida. Bom, galera, agora a partida em Hellfire Pass aqui. É um dos melhores mapas aqui pra scout aqui do jogo. Última gameplay aqui antes de partir pra review aqui do Bernardini CSL X1, né? Então, eu vou tentar me posicionar aqui no setor H0 mais ou menos, pra fazer um scout por ali e também pegar os caras que estão no fundo, camperando. Esse posicionamento é o melhor aqui de Hellfire Pass, tanto que vir pra cá é GG, é vitória garantida. Principalmente que esse lado tem bastante vantagem em relação ao outro nessa parte. Tem 2 Evs atacando aqui já, então eles vão pelo menos fazer o scout aqui dessa parte. Eu consigo fazer o suporte aqui, porque esse tanque se destaca bastante, como vocês viram nas outras partidas, né? Chegando aqui, tem cara lá no fundo já, tem esses 2 Evs aqui trocando espadas aqui com os nossos, né? Vou pegar a posiçãozinha já, beleza, peguei. Aqui agora é só administrar, pegar os caras de longe. Atirar e voltar, atirar e voltar, atirar e voltar, é isso. Dá até pra manter aquele Panther que tá lá no track ali dependendo, o problema é que ele tá muito longe, né? Foda que esses devs, como eles estão indo e voltando aqui, eles estão dando scout aqui, a maioria das vezes. Mas tá dando pra spotar pelo menos os caras aqui. Spotei o Comet, os outros caras. Olha, bastante foda. Foda que não tem gente pra dar suporte, né? Isso que é foda. Ó, traquei o Panther ali. Tô ganhando pouco scout pelo que eu tô spotando aqui. E olha que eu tô atirando todos os tiros na esteira ainda. Todos os tiros na esteira. Todos os tiros eu dou esteira aqui, mano. Pegar mais uma no Tiger ali. Ele tá de lado? Tá. Só amarelou aqui, acho que o segundo tiro dá pra pegar. Não deu. Ó, desviei de um tiro aqui, Matrix. Ó, o cara lá no fundo, atrás do Tiger P. Tiger One. Vou atacar aqui agora. Errou de novo, tá na derp ainda. Não vai acertar nunca esse tiro aí, 400 metros. Ó, pegou na parte alta da carrinha também, não vai furar nunca ali também. Beleza. Olha, 2 aqui. Taquei de novo. Mas os caras não acertam os caras nem parado, né, velho?
Meu Deus do céu, o cara tá descarregado, os caras não puxam ele pra dar tiro, velho. De novo a track, eu sou o gênio da track aqui, não tem como, melhor play pra dar track no mundo, velho. E os caras não matam o E2, velho. O cara vai carregar já, ele vai carregar, velho. Eles não tem noção, ele vai carregar, os caras não mataram ele, velho. Meu Deus, a Carri tá com 900 de HP, o Tiger full life, o HWK que tava no começo ali, full life também. Cara, que mar de emoção essa partida aqui, hein, velho. Pelo amor de Deus, eu tenho que dar um jeito aqui de não tomar tiro da Carri, velho. Dá pra farmar o Tiger aqui, mas aí, né. Mano, tem que estar todo mundo aqui, os caras tão com medo de avançar em 3 negros, velho. Vai, bora, T42, bora. Sem tempo pra morrer, a música da Billie Eilish aqui, No Time to Die. Bora. Ah, já tirou já, vai. Bora, No Time to Die, bora. Da puta. Agora os caras puxam, né? Agora esses vagabundos puxam quando é pra pegar dano, né? Bora matar o cara na trocação no braço, né? Ah, Bernardinho, não faz isso comigo. O cara ainda bota fogo no maluco, mano. Caralho, é só puxar no cara, o cara nem tiro no Tiger eu dei, o cara tá com 1500 de HP, esses viados puxa com tudo agora, velho. Dá pra fazer um dano aqui ainda, hein? Cara, tem 6 nego vivo ainda, velho. Só tem que descobrir onde eles estão ali mais pra frente. Porque dá pra fazer no mínimo, se eu pegar um scout aqui legal desses caras e um dano também combinado, umas de 7k de combinado, inclusive. Porque tem HWK Full Life, tem uma Gizor, tem uns caras ali de pesado, tier 7. Eu só não sei onde esses caras vieram, ó. Já tem a Gizor pra cá. Ó, já dei uma nela aqui. Foda que ela vai ficar mirando em mim agora, né? É, foda que o KV3 vai ser farmado aqui também, né? Tenta pegar esse KV3 aqui rapidão. Porque senão já viu, né? O cara, o Tiger 1 ali em 10 segundos morreu, perdeu todo o HP. A Gizor já tirou todos ali praticamente. Acho que ela só tá com um tiro no pente só. Aqui não tá mais. Vou pegar o Tiger, vai que a Gizor vai correr. Eu vou perder tempo nela aqui. Melhor farmar o Tiger. O foda é que ele tá me farmando também, né? Quando tem time pra ajudar. $6.400 combinado aqui. Olha que agora eu só tô com bala hit, eu não consigo pegar esse tiro dos caras agora. Ó, tem 2 puxando pra baixo aqui. O Léo e a HWK, ajudar aqui, porque a Gizor vai estar carregada daqui a pouco já. Boa, bate em mim, filha da puta. Bate em mim mesmo. Ó a Gizor voltando. Ah, top. Meu tiro... Cara, como que errou esse tiro, cara? Ah, velho, eu não acredito. Ia pegar Top Gun, cara. Ah, minha vida é triste, mano. Mano, teve partida em Ehrenberg que eu morri no final. Himmelsdorf que eu morri no final. Essa aqui morri no final. Dava pra pegar um tiro no Léo. Tinha a Gizor ainda. O 375 que tá... Olha, com 400. Mano, daria pra fazer 8k de combinado nessa, cara. Cara, que triste, cara. Que triste, velho. Que gameplay triste de hoje, assim. Muito boa, mas triste, né, galera? Porra, cara. Editor, na verdade, o editor, pra quem não sabe, sou eu. Então, Fábio do Futuro, coloca uma trilha sonora triste aí. Porque eu poderia ter feito mais 400 de dano na Gizor e 400 de dano no MX375, que totalizaria algo na casa dos 8k de combinado, tá? Então, por um erro de tiro ali que eu calculei errado ali um pouco também no HWK, eu morri e fiquei sem Top Gun. Mais uma excelente partida. Recorde aqui praticamente, né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui no... Agora que eu vou emendar a parte do review e do tanque como um todo, a tracking que eu peguei. Evidentemente que eu já uni várias partidas aqui, né? Mas teve vários dias, por exemplo, que eu concluí a tracking completa. E tracking, pra quem não sabe, são as batalhas das últimas 24 horas no Hotstars, que contabilizam os maiores danos combinados, né? Então você ativa aquela tracking, e aí a partir do momento conta o watch inteiro. Então, eu fiz uma partida de 7.100 aqui nessa, dropou 80,84% de marca, chegando aqui na segunda com tanque, né?
Então agora pra complementar vocês, bora pra parte do review, comparar ele com o Leve Tier 7, dar minha opinião se tá valendo a pena ou não, tá? Assim, galera, primeiro eu vou começar falando das características do tanque. Evidentemente que eu já falei pra vocês na gameplay comentada muitas coisas, mas eu vou reiterar aqui, tá? Pra tentar dar um feedback final pra vocês, que eu tô terminando agora esse primeiro vídeo. Lembrando que ainda vão sair pelo menos mais 2 com o tanque, porque eu ainda vou fazer a terceira e quarta marca dele. Então 80% agora. Assim, galera, a minha impressão é que eu vou ter que realmente trocar os equipamentos dele aqui, porque ele tá errando muito tiro de longe. Vocês viram nessa última partida aqui, custou caro alguns tiros. Talvez eu faça um feat de sacrificar o pilão e colocar um estabilizador, porque como vocês podem ver na tripulação, eu já fiz uma compensação aqui na nona skill. Coloquei essa Rapid Aim aqui, Rapid Aim, que tem por característica reduzir a dispersão. Mesmo assim tá muito fraco, então não vai ter jeito, vai ter que colocar estabilizador nesse tanque, tá? Eu gostaria até de rodar 100, porque esse feat aqui tá bem legal, porque ele tá com 510 metros de visão, né? Lembrando que a visão máxima são 500. Ele tá com uma camuflagem parada e andando a 305 metros de efetividade. E com excelentes números de DPM também, tá? Ele tá carregando pra vocês verem 5,60. Cara, é muito bom, porque assim, eu vou comparar pra vocês agora com os outros Leve Tier 7, vocês vão ver que a comparação com ele é bem distante, tá? Esse tanque aqui, ele tá ganhando por muito como o principal leve do Tier 7, já adiantando pra vocês. Então assim, se vocês quiserem pegar ele ainda vai estar disponível até dia 1 de outubro, ou seja, até uma semana e meia, 2 semanas, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, né? Então eu considero que vale a pena, tá? Agora comparando com os outros Leve Tier 7s, eu já separei todos aqui da oficina, tá? Como os principais Leve Tier 7, a gente tem o Lycan, só que assim, o problema do Lycan é que ele não vem em top tier. Ele tem um matchmaking diferente, que ele só cai no mínimo com o Tier 8, ele não vem em top tier, tá? O T71 CMCD é praticamente um Lycan de linha, assim, com um tiro único. O T71DA é a mesma coisa do Lycan, mas ele também tem o problema do matchmaking. A gente tem como outro leve também esse Panther aqui Tier 7, que é gigante, não dá nem pra comparar o tamanho disso aqui. Isso aqui é um tanque médio praticamente. Inviável jogar com esse leve hoje, ainda mais que ele nem tem matchmaking preferencial. E o MX Chafi, pra vocês terem uma noção, ele era um tanque Tier 6 numa época que enfrentava Tier 9. Aí a Wargame teve a brilhante ideia de colocar ele pra Tier 7, não mudou nada no tanque. Aumentou só 200 de HP, não mudou DPM, não mudou perfuração, não mudou nada. Então é tanque ultrapassado, também é outra bosta. 357 é um tanque que eu já trouxe aqui no canal. No meu último vídeo aqui, do Hot Console News, dos tanques por desconto, né? Ele tá por 3.750 de ouro ainda, inclusive tá ativo ainda pra você que tá assistindo esse vídeo, caso você queira dar uma olhadinha nele, ele tá por 3.750. Mas ele tem 8 tiros aqui, ele tem um sistema diferente, né? De um autoload bem único, assim. Mas assim, ele não chega perto do Bernardini, principalmente pelas características do tanque, e também por ele ter uma torre traseira, que é um pouquinho complicado pra leve, tá? O 375 já é um tanque que se assemelha mais e que se aproxima dos melhores Leve Tier 7s. Tanto que eu vou até fazer um esquema de filtrar os principais pra gente comparar depois no final, tá? Então o 375 é um dos melhores sim, tá? Ele, por exemplo, em relação aos outros médios franceses, ele tem uma camuflagem que é melhor, uma mobilidade que é melhor também, então acaba que ele se sai superior na frente dos demais, tá? Então é um tanque muito bonzinho também, fora que ele é um perfil muito baixo, mas ele tem um problema também da torre ser um pouco traseira, isso aqui complica, somente que quando você vai fazer scout, seu tanque fica muito exposto, pra você dar tiro você tem que expor muito tanque, então o ideal sempre é torre em leve central ou inicial, tá? Porque aí você pega um raio de ação melhor, digamos assim. Esse tanque aqui, a maioria das vezes você vai ter que atirar de lado ou de frente, aí você toma fogo com muita facilidade, tá? Explicando pra vocês. O LTG é outro tanque bem interessante também, tá? Ele tem um dano que é de 180, 194 de perfuração, tá? Ele tem um problema de perfuração. Lembrando que todos os leves, com exceção do Bernardini, vocês vão ver que ele tem um problema muito grande em questão de perfuração, tá? O LTG, por exemplo, na Prêmio tem um 94. O 375 tem 202. Quando a gente passa pro CCL X1, ele tem 205 só na bala padrão, tá? Ele tem 250 na bala hit e uma explosiva de 45mm. Então ele é muito bom, tá? Tanto que eu vou até colocar mais uma bala APDS aqui, tirar uma HE, porque eu não tô usando tanto com ele aqui, confesso. Mas assim, galera, afunilando mesmo, a comparação direta com ele vai ser com o Ramrod, tá? Ramrod, inclusive, um tanque que eu já trouxe aqui, ele tá por contrato aqui ativo, tá? Se vocês olharem aqui na aba dos contratos, aqui na parte dos challenges, vem aqui na última parte do contrato, ele tá ativo por mais 16 dias, ou seja, 2 semanas praticamente. Dá pra completar, somente que é no Leve Tier 7, então se você rusha no jogo, ele é uma opção bem interessante pra caso você não tenha capacidade financeira pra pegar o CCL X1, tá? Então, os dois, pra funilar já a comparação direta,
Porque os outros, o LTG e o 375, eles são bons, só que assim, acaba que eles não têm a mesma característica de ser um leve que nem o Hanrod e o CCLX1 tem, né? Tanto que eu vou até filtrar pra vocês verem os principais, mas assim, eu vou até puxar uma tripulação no Hanrod pra ele ficar bonitinho e o valor exato pra gente comparar legal. Porque assim, os dois tanques vocês podem ver que o perfil deles são bem parecidos mesmo, tá? Tanto que são dois mercenários, inclusive. Eles são tanques de perfil baixo, curtinho. O CCLX1 é até mais compacto que o Hanrod. Isso ajuda ele a desviar dos tiros a longa distância, tá? Por isso que esse leve aqui, ele tá saindo superior. O Hanrod, por exemplo, ele tem a PDS, deixa eu ver, acho que é PDS, deixa eu ver aqui, isso. Não, ele tem uma P de 182, uma HIT de 250 e uma bala explosiva de 102mm. O CCLX1, ele tem uma P que é bem melhor, uma PDS inclusive. A hit dele é igual a do tanque e uma explosiva dele que perde em relação ao Hanrod. Porque o Hanrod ele tem o mesmo canhão do Holy Round, do M41 90mm e do Águila, que são os leves alemães. Então esses dois leves aqui são os melhores principalmente por conta do seguinte. Eles têm um sistema praticamente de leve tier 8 aqui na arma. Então a arma deles aqui é igual a um de tier 8, até melhor até que se você comparar com alguns tanques. O Bernardini C-Série, por exemplo, ele tem mais penetração que os Leve Tier 8 aqui do jogo. Águila, Trailblazer, assim, então esses tanques se saem muito fortes aqui no nível 7 por conta disso. Mas a grande vantagem em relação ao C-Série X1 ao Hanrod é que assim, o DPM dele é maior, tá? O C-Série X1 tá com 2.532, o Hanrod ele tá com 2.130. Isso são 2 tiros a mais por minuto que você dá. A velocidade de bala do Hanrod é de 830 metros por segundo. A do C-Série X1 na PDS beira os mais de 1.000 metros, 1.050 metros por segundo. O que é bom porque você precisa realmente leve ter uma velocidade de bala rápida para pegar os inimigos a longa distância. Leve é um tanque que você não consegue atirar muito parado. Você tem que para atirar parado você tem que estar fora do scout. Então a maioria dos tiros você vai mandar em movimento. Então precisa realmente ter uma velocidade de bala boa e uma dispersão também que seja aceitável. Nas outras características do Bernardini C-Série, ele tem uma velocidade máxima de 60 km por hora, 26 de reverse e 2.532 de DPM, como eu adiantei para vocês. Uma precisão a 100 metros de 0,32, um tempo de mira de 2,26, uma depressão de 8 graus e uma elevação de 17 graus. Ele também dá pra fazer muita prata, tá? Tanto que vocês viram nessa última partida, por exemplo, que dropou 165 mil, tá? Isso aqui é muito bom, porque leve tier 7, você não vai precisar usar bala hit com esse tanque aqui. Então, é uma excelente opção também pra caso você queira fazer prata no jogo. Não é o foco, porque eu sempre reitero pra vocês que o foco, evidentemente, é pegar um tanque de Cold War, era 3 ou era 2. Eu já citei aqui o Leopard 2AV, que tá por R$36. Esse vídeo tá muito interessante no meu canal, então caso você esteja vendo pela primeira vez os meus vídeos aqui, vai lá porque tá até o final do mês também aqui o Leopard 2AV por R$36. Então assim, cara, dando minha opinião agora se vale o tanque ou não, vale, tá galera? Porque assim, primeiro que tem aquela questão nostálgica, que é um tanque brasileiro. Então eu já meio que tenho esse apreço assim, porque a Wargame lançou isso aqui pra gente no dia 7 de setembro. Pra comemorar a independência do Brasil. E o que eles faziam nos anos anteriores era sempre lançar o Pracinha por desconto. Pracinha, pra quem não sabe, é o M41B Brasil, que eu tô deixando pra vocês a foto dele aqui agora enquanto eu falo. Que ele é um tanque que tá desde 2016 no jogo. E toda vez era isso. Eles pegavam 7 de setembro, Pracinha por desconto, Pracinha por desconto. E eles não tinham uma inovação de trazer um tanque diferente. Esse ano, especificamente, eles trouxeram o Bernardini, que pra mim, como eu já adiantei pra vocês no vídeo, como eu falei pra vocês agora anteriormente, é o melhor Leve Tier 7 hoje no jogo. Eu tô com uma média com ele incrível, tanto que eu vou mostrar pra vocês agora, depois de terminar a review, quanto que eu fiquei de marca, dando um match combinado, mostrar pra vocês todas as características desse tanque aqui. Eu curti demais o Bernardini, tá? Se adaptou muito ao meu estilo de jogo, é um leve muito interessante. No Tier 7 ele é rei, vocês viram nas partidas, partida de 7k de dano, 6k de dano, dominei a track com esse tanque. Por exemplo, se eu tivesse de Lycan, eu não conseguiria fazer a mesma coisa que esse tanque, porque ele tem a questão do matchmake que pesa, e o Bernardini C-Série X1 vem top tier, então isso ajuda demais. Ele tem uma camuflagem que vocês colocando o equipamento ainda vai reduzir para baixo de 280, ou seja, é um tanque extremamente camuflado ainda. Então, cara, tá excelente demais, tá? E aí lembrando pra vocês gostaram das partidas, das gameplays? Adquira comigo por R$90, tá? Tô deixando pra vocês no meu WhatsApp agora. Você entra em contato comigo e fala, ó, Fábio, eu quero, tá? Lembrando que só são 3, tá? Então assim, corre pra garantir o seu. Porque eu acho que isso, inclusive, vai acabar rápido. Já teve até uma pessoa lá no grupo do WhatsApp que pediu pra eu reservar.
Mas eu vou postar esse vídeo até porque vai ser algo assim pra ajudar vocês. É um desconto que vocês vão conseguir ainda apoiar o meu canal. E eu vou trazer também isso nos próximos tanques, tá? Os tanques de lançamento, assim, eu vou fazer parcerias aqui com alguma galera aqui dentro do jogo pra trazer esses tanques mais baratos pra vocês. E também vocês conseguem me apoiar diretamente aqui no canal, tá? Agora, bora finalizar aqui mostrando os dados do CCLX1. Eu tive algo em torno de 45 partidas com ele, né? Ali, deixa eu ver aqui agora. 44 partidas, pra ser mais exato, galera. 63% de win rate, 36% de taxa de derrota, 44 batalhas, um dano direto de 3.115, uma kill média de 3 tanques por batalha, ou seja, muito bom também, tá? O dano combinado com esse tanque aqui finalizou nessas 44 partidas 4.190, ou seja, muito bom de fato. Um dano combinado que é excelente, isso daqui é dano combinado de Tier 8 leve, pra vocês terem noção. Então assim, galera, eu curti muito. Eu acho que vale a pena, tá? Pegar esse tanque aqui, tá? Muito bom mesmo. Ainda vou trazer conteúdo de 3 e 4 marcas dele aqui, porque tanque brasileiro a gente tem que ter um apreço e tem que fazer a terceira e quarta marca, né? A ideia da Wargame foi muito legal, gostei demais, tá? E aí eu vou até emendar algo que eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Na verdade, não. E aí eu vou até emendar o que eu já falei pra vocês num vídeo do lançamento do Bernardini, né, que eu trouxe também no vídeo do Leopard por R$36. É que no futuro eu pretendo até mandar uma ideia para alguém para incluir uma linha de Cold War brasileira aqui mandar uma iniciativa para colocar uma linha de tanques aqui no Cold War, tá? Brasileiros, porque tem como, tá? A gente tava até estudando no grupo do WhatsApp uma ramificação a partir dos M60s e dos Leopards 1 a 1 aqui do Cold War, tá? Porque a gente tem Tamoio, tem Osório, tem outros tanques ali intermediários também que caberiam aqui no jogo. Então, isso aqui mais pra frente eu pretendo colocar essa ideia para o game, porque vai ser muito interessante. Nosso país precisa de uma ênfase no jogo, como eles lançaram o Bernardini aqui, precisam realmente dar um foco, porque a nossa comunidade é muito grande, engajada, e tem que ter apoio do Wargame, tá? Tem que ter tanque, tem que ter volta do esporte em português. Então, para essas coisas, contem comigo para brigar para vocês e pra gente como Brasil, né? Como um todo, assim como... Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, tá? Gostei muito de trazer esse conteúdo pra vocês. A parte da review com o CCLX1 aqui foi mais rápida, foi mais uma comparação, porque eu já falei muito sobre o tanque e as características dele na hora das partidas comentadas, né? Uma novidade que eu trouxe aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo, tá? Um comentário para engajar também é sempre muito bem-vindo. Eu sempre respondo todos, tá? Seja do tema relacionado ao vídeo, seja uma dúvida do Watch, eu sempre tô respondendo de uma maneira muito rápida, tá? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Tamo junto e valeu. Falou.